Fala aí galera, eu sou o T e isso aqui não é mais só uma teoria, cara. Isso aqui é algo próximo da realidade, pelo menos dentro da minha cabeça. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar um pouquinho sobre algumas questões e implicações do impacto da banlist que saiu ontem, né? Eu fiz vídeo ontem comentando sobre os hits em volta da banlist. E aí, ontem também eu tive um vídeo que eu postei que foi muito ofuscado pelos acontecimentos que rolaram ainda no dia de ontem, que foi justamente a banlist e a nossa live jogando o torneio de anime. Então eu te peço que você, porque esse vídeo ficou escondido na timeline, então pouca gente viu, eu peço que você veja esse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu converso um pouco sobre a questão do plano da Konami, do plano hipotético da Konami na questão de juntar os jogos, né, de que nós estamos vivendo em um formato, tem as suas distinções, sempre terão, não tem como ser exatamente igual, mas a Konami rushou no Master Duel pra lançar o Snake Eye, avançando coleções, pra quê? Pra que você tivesse o mesmo meta nos três formatos que tem no jogo, que é o TCG, o OCG e o Master Duel. Eu explico muito melhor nesse vídeo que eu aconselho que você assista. Agora, o ponto aqui é, tudo isso é para que a gente consiga alinhar e o grande plano é agariar jogadores, potencialmente ali do jogo online para o jogo físico. Isso faz sentido, você vai ter a questão de impacto porque você teve reclamações de investidores no jogo, né, em volta disso, de que o Master Duel de fato não agaria jogadores por físico e isso, na verdade, do jeito que o jogo era, é muito óbvio que aconteceria. Porém, agora nós temos impactos de fato acontecendo e saindo do mundo virtual e entrando no mundo real. Como que esse plano de fato entra em ação e como esse plano ficou escancarado, pelo menos pra mim. Não escancarado, vai, mas enfim, é um indício. É um indício que saiu na última banlist. Como eu tô fazendo um vídeo, eu tenho que tentar ser o mais convicto possível, né? Mas deu um indício muito forte, cara. Muito forte de que, assim, não que só isso é o plano, mas que, de fato, a mentalidade do jogo Master Duel é completamente implementada agora no jogo TCG. Se você não entendeu muito bem como, vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então ontem nós tivemos uma banlist e dentre elas, as coisas que aconteceram, você teve a saída, por exemplo, do Thunder Dragon Colossus, que saiu, tava na banlist desde o começo de 2019, desde então ele tava por lá, afinal de contas é uma Floodgate de engine, desde um tempo pra cá os caras lançaram, quer dizer, antes do Colossus ser banido, eu acho, ou um pouco depois, eles lançaram os Arch Nemesis, né, então, que são esses carinhas aqui. E aí muito se dizia que esse aqui era o motivo do Colossus ter sido banido. Porque pro Colossus ser invocado, basta você tributar um Thunder no campo e no turno em que um Thunder ativa um efeito na mão, esse cara, por exemplo, é. Essa é uma justificativa pobre que se dava na época pro Colossus ser splashable, mas via de regra ele é simplesmente uma Floodgate que você põe no campo. É isso. Então, o Colossus tinha sido banido naquela época. Ele voltou. Beleza, voltou nessa banlist agora. Pra além dele, você tem um retorno de banlist também que, esse sim faz sentido, que é o Kirin, porque o Might Spectre recebeu suportes recentemente em Phantom Nightmare, então a volta dele era óbvia. E o Blaster, inclusive, eu achei que ia sair da lista. O Summon Sorcerer também eu achei que ia sair da lista porque teve errata no OCG. E ela não saiu por aqui por enquanto. Não sei se é porque não tem ainda o reprint dela. Só depois do reprint é que eles vão tirar ela da lista. Não sei. E outra carta que saiu também foi o Protoss, né? O Protoss, que é aquela Floodgate que o Sword Soul usava desde que o Sword Soul foi lançado. O Sword Soul foi lançado em BOD, ali por volta de outubro de 2021. E aí, em janeiro de 2022, já baniram o Protoss, que foi o hit dado no Sword Soul. Tiraram o Barone, voltaram o Protoss pro jogo. Enfim, na mesma lista em que tiraram o Floodgates, seguido de uma outra lista que tinham tirado o Floodgates, eles retornam o Floodgates. Mas enfim, qual que é o ponto? O que eu tô querendo dizer com tudo isso aqui? O que esses impactos da lista resolvem? Bom, eu falei muito no vídeo de ontem sobre a banlist, sobre a questão de potencial impacto comercial na Konami, que a Konami visa sempre isso, a questão comercial para poder fazer uma banlist e meio que ela tenta deixar o jogo com a melhor qualidade de saúde que os dois neurônios que os caras que fazem banlists têm. Mas ao mesmo tempo você precisa visar totalmente a questão comercial. É isso que tem que ser impulsionado com uma banlist, né? Então, Agora, qual é a questão comercial em volta de ter o Thunder Dragon Colossus de volta no jogo? Qual é a questão comercial? Entenda como a Konami ganha dinheiro com a venda de cartas. Ela não ganha dinheiro se você comprar um Thunder Dragon do Zezinho, do teu amiguinho aí da esquina, o amigo cego que não vê Yu-Gi-Oh, mas ele tem um Thunder porque ele tinha lá e você fala, mano, e se eu te der 100 reais nesse deck aí? Pô, mano, 100 reais? Sim, me dá 100 reais. Bum. Você acha que magicamente a Konami vai ganhar um dinheiro com isso? Não, a Konami não ganha dinheiro com isso. A Konami ganhou dinheiro com a venda da coleção de Soul Fusion, com a venda da coleção da Mega Team que tinha o Colossus. Foi assim que a Konami ganhou dinheiro com essas cartas. Ela ganha
vendendo os produtos fechados, produtos printados, tá ligado? É assim que ganha dinheiro. Então, a Konami vinha ganhando dinheiro, por exemplo, com o uso do Snake Eye no jogo, porque o Agov foi lançado há não muito tempo atrás, o Phantom Nightmare foi lançado recentemente, a Maze of Millennia, alguma coisa assim que foi lançado com o Bonfire foi lançada em janeiro. Então, essas cartas, essas boxes vendendo, dão o dinheiro pra Konami através da venda de cartas, é mais ou menos assim. Então, você comprar um Thunder Dragon aí não movimenta a economia para a Konami, apesar de fazer movimentar dentro do próprio jogo. Então, o retorno do Thunder Dragon não tem absolutamente ganho pra Konami nenhum. A saída do Protoss da banlist não tem retorno absolutamente nenhum, a menos que tenha um deck de Wyrm que tá vindo por aí e a Konami quer que o Protoss seja dado lá, a menos que tenha novo suporte de Titânia que a Konami vai lançar. Isso a gente vai descobrir um pouco no futuro, caso que, enfim, vai descobrir, caso exista. Mas vai ser um exclusivo TCG, talvez? Porque só pode, tá ligado? Se for isso, porque a gente vê o lançamento de OCG 3, 4 meses pra frente, até agora não tem nada que justifique isso. É exclusivo TCG? Não sei. Talvez seja, que vai lançar agora já na coleção que vai dropar no final de abril. Pode ser. E aí eu vou morder minha língua porque faria sentido. Apesar de ser um malcaratismo do caralho. Mas tudo bem. Agora, o que eu quero dizer com o Master Duel? Com o impacto do Master Duel? Porque aqui não faz sentido nenhum esse tipo de coisa acontecer. Mas sabe onde faz sentido? Em um jogo onde você precisa estar dentro dele, que você precise jogar dentro dele, para poder ter o dinheiro através dos jogos que você joga, ou se você simplesmente mete dinheiro lá dentro, e aí você tem a possibilidade de comprar um deck. Que deck que eu vou comprar? Sendo que eu joguei e fui recompensado dentro do próprio jogo com o dinheiro. Que deck eu vou comprar para usar? E depois desse deck eu quero outro, e eu quero outro, e eu quero outro. E eu preciso não só ser definido e limitado pelo meta, pelo que o meta me diz que eu posso comprar. Porque é um jogo onde não tem uma disparidade a ponto de um deck meta custar 5 mil reais e um deck rogue custar 1.000. Não tem essa disparidade. Que lugar é esse? Que mundo da fantasia é esse? Esse mundo se chama Master Duel. No Master Duel, basicamente, você precisa ser motivado e incentivado a ter uma gama gigantesca de opções de decks para você poder usar, para você poder jogando com o deck. Jogar com o deck vai fazer você ganhar dinheiro, e esse ganhar o dinheiro vai fazer com que você possa comprar um outro deck. E você é bombardeado mensalmente com novas possibilidades, com novos decks. Então, enjoou de um deck, eu preciso comprar outro. Como que eu compro outro jogando com o deck que eu já tinha? Então eu vou comprar outro. Mas qual deck eu vou comprar? Vai ser o deck novo? Talvez não, talvez eu queira um outro deck que já tem. Então, o Master Duel, o objetivo dele é te dar o máximo de opções possíveis. Não pode ter deck morrendo. Você tem que ter o máximo de opções possíveis, e essas não é só ter uma opção. É o máximo de opções possíveis, viáveis, para que você consiga ganhar os jogos, porque sim, você começou, você baixou o bicho, você não tomou Maxi, você não tomou uma Red Trap, você ganhou o jogo. Tem que ter o máximo possível de decks assim. Ah, mas já baniram o Block Dragon, já baniram o Idol 5, já baniram os problemas. Sim, eles fizeram um trabalho maneiro nesse sentido em algumas bandas pra trás. Mas via de regra, não tem decks morrendo, não tem decks que tomam que tomam um hit de fato que impede ele de acontecer. Tem as coisas que tornam o meta ruim, como essas coisas muito genéricas, e eventualmente eles fazem isso, né? Então, esse tipo de coisa acontece no Master Duel, mas quanto mais decks tiverem, melhor, tá? Por quê? Porque você precisa ter o máximo possível de possibilidade de deck para você poder comprar. Quanto mais decks você puder comprar, melhor, porque mais tempo você vai ficar jogando para ter mais dinheiro, para ter mais decks diferentes, máximo de opções viáveis possíveis, tá? Enfim, dito isso, o que isso tem a ver com TCG? No TCG não é assim que funciona. Se o Thunder Dragon não está recebendo suporte agora, e não temos nada sobre isso, se o Thunder Dragon não está recebendo suporte agora, não tem motivo pro Thunder Dragon estar na lista. Quer dizer, não tem motivo pro Thunder Dragon sair da lista, bem como o Protoss. E eu tô usando eles apenas de exemplo, mas perceba que você vai notar um padrão de tudo que rolou pra trás, no TCG, por exemplo. Então, por que o Colossus sairia da lista? Aí é que tá. Se no Master Duel, e eu jogo o Master Duel somente, e eu vou lá pra poder jogar com deck, e eu tenho uma gama gigantesca de opções de deck que eu posso usar, se eu tô lá jogando e eu quero me converter pro físico, imagina o quão broxante seria se eu tô jogando com o Thunder Dragon no Master Duel, e quando eu venho jogar o TCG, porque eu gostei muito do Thunder Dragon, e eu vou tentar montar um Thunder, que é um deck antigo, por consequência, um deck mais barato, e ele tá banido, o Colossus tá banido, a carta que faz o deck ser o deck tá banida. Como que eu vou me sentir? Eu não posso me sentir assim. Por quê? Porque o objetivo do Master Duel
passa a ser converter jogadores para o jogo físico da melhor forma que eles puderem, de qualquer forma que eles puderem. E essa é uma delas. O fato de você ter um deck que está livre, jogando no Master Duel, automaticamente faz com que ele precise existir e estar jogando por aqui. Porque, de novo, a proposta do Master Duel é ter o máximo de decks possíveis para que você tenha uma gama gigantesca de possibilidades de escolha de decks, em que você quer investir num deck lá dentro, já que o próprio jogo te alimenta com as gemas. De vez em quando você precisa meter ficha, mas vocês entenderam, né? Então, quanto mais opções lá, melhor. E eu não posso ter um deck que eu gosto lá e quando eu venho pra cá pro TCG, esse deck não está disponível. Não pode. No máximo, ele pode estar com mais cartas livres do que lá. Por exemplo, um Despia, né? E o Despia jamais irá morrer. A Brand Fusion jamais será banida. Ela pode até vir a 1 eventualmente, o Master Duel já tá 1 também. É algo que pode acontecer, inclusive seria bom se acontecesse. Mas, enfim, o que tem de decks disponível no Master Duel é putaria. Não tem nada que venha assim e tente mexer em alguma coisa e tente tirar o deck, por exemplo. Eu tô tentando lembrar aqui se teve alguma coisa, mas eu não consigo lembrar, mano. O Brave Token não tomou lista, né? Quer dizer, tomou lista, mas não baniu o Griffon, por exemplo. Coisa que no OCG aconteceu. No Kashira, eles limitaram o Fenrir e eles não vão banir carta de Kashira. O Arise foi banido no TCG, o Fenrir tá banido no OCG. No Master Duel, não. No OCG, eu não duvido que daqui a pouco saia alguma coisa do Fenrir, na proposta de converter o jogador do Master Duel pro jogo físico. No OCG, o Fenrir sair da lista, já que o Arise ainda continua por lá. Aqui no TCG, o Arise, eu não sei se ele vai sair, talvez até saia. E aí eles precisam mexer nos Kashira de main deck pra deixar um pouco capado, mas deixar o deck com a sensação de se estar vivo, tá ligado? Com as cartas possíveis de se usar. Por mais que não sejam todas, mas que esteja possível de você usar. Então, a grande questão é essa. A grande questão de conversão do jogo é essa. Ter o máximo de opções possíveis para você poder jogar. Sem matar o deck, mas elas precisam estar disponíveis. Sabe qual é o próximo alvo, então, que eu tenho certeza que vai sair da lista? O Prankids Miau. O Miau Miau vai sair da banlist, cara. É um bagulho que pode ser que não esteja tão evidente antes, mas eu sempre venho reclamando, sempre aqui nesse canal, falando sobre a questão da perca de possibilidades, de oportunidades que a Konami tem quando ela dá uma banlist, como por exemplo, nesse vídeo aqui em cima, ó. Eu tenho um vídeo falando justamente sobre isso, como a Konami perde oportunidade de dar uma banlist em um momento onde era muito propício para aquilo e não ia ter perca comercial nenhum. Mas não é de interesse, o interesse não é fazer esse tipo de hits que estão descontextualizados, que não estão tendo impacto muito alto naquele momento, mas que são cartas com potencial muito alto. O objetivo não é fazer isso. Então, as coisas só tomam power creep. E as coisas todas coexistem. Elas tomam leve power creep. A coisa que deu power creep daqui a pouco é irritada. Então, as coisas que estavam atrás, que não foram mexidas por causa do power creep, passam a ser uma coisa viável. E aí você tem um aglomerado de um monte de gente coexistindo. O formato anterior, antes do Snake Eye, talvez não o do começo do ano, mas o anterior a ele era muito ruim, cara. Era muito ruim, mesmo tendo uma possibilidade gigantesca de decks. Então, o objetivo não é saúde, não é nada. É um objetivo comercial, como a gente já sabe que é. Porém, esse objetivo comercial agora passa por dentro, diretamente do Master Duel. Porque a ideia do jogo online é justamente ter o máximo de opções possíveis para você poder usar no jogo. E não ter cartas banidas, cartas-chaves banidas do deck que façam que ele não exista. O Prankids, por exemplo, vai ter a carta fora da banlist daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter o Miau Miau fora da banlist, porque é mais um exemplo de um deck que existiu no TCG, causou impacto no TCG, no Master Duel. Ele existe e não dá pra você imaginar que alguém vai jogar de Prankids lá no jogo, por exemplo, porque é um deck mais barato e tal, e quando vier jogar aqui, mano, o deck tá banido. Mas você tá falando merda, porque antes do Prankids, quando o Master Duel lançou, o Prankids era meta aqui no TCG, eles deram lista. Então, é um pensamento recente. A Konami recebeu essa chamada aí dos investidores recentemente. Eles deram essa rushada pra igualar os metas recentemente, como eu fiz nesse vídeo que eu te indiquei aqui em cima no começo do vídeo. Então, é uma parada recente, e eu imagino ser um experimento recente, que vai se perpetuar pelo menos por um tempo aí, até que a Konami veja se isso tem resultados ou não. Caso tenha, isso vai se perpetuar por muito e muito tempo, talvez seja sendo o padrão. Então, é isso que eu imagino, cara. É esse o impacto que eu imagino que o Master Duel tem no TCG com relação a banlists. Então, no final das contas, isso aqui é sim um hit comercial, mas é um hit comercial pensando em questão de Master Duel. Não é o Thunder Dragon Colossus especificamente que vai converter um jogador do Master Duel para o TCG. Entenda o que eu tô dizendo. Não é só por causa do Colossus, não é só por causa do Protoss, não é só por isso. É pelo conceito que talvez passe a ser aplicado sistematicamente daqui pra frente. Ou seja, banlists que matam decks não existirão. Banir cartas-chave de algum deck não serão feitas. Coisas nesse sentido. É claro que vai ter
questões e questões, momentos e momentos pra isso acontecer. Via de regra, a grande questão das banlists vai ser um tipo de lista, como a gente vem tendo recentemente, tá ligado? Você dá uma limitaçãozinha aqui, uma ali. O Arise Heart foi um ponto assim que... Mas aí eu não sei se esse plano já tava em andamento, porque o meta não tava igualado quando o Arise Heart tava jogando. Agora o formato tá igualado agora, mano, no Snake Eye. Tá igualado agora, no TCG, no OCG e no Master Duel. Tá igualado agora. Então é a partir de agora que eu consigo usar uma lupa pra poder enxergar isso, né? Então é isso que eu penso, tá? Posso estar viajando completamente, mas eu acho que faz sentido. E agora só resta a gente acompanhar os próximos capítulos dessa história. Porque, olha, teve impacto. O Master Duel tem impacto no TCG, em como nós vamos ter que nos acostumarmos com o banlist daqui pra frente. Agora, e a questão das... cartas saindo da banlist serão muito mais presentes. Não porque eles querem limpar o espaço de cartas A2, porque eles querem diminuir o tamanho da banlist, porque sabe Deus por que isso seria um problema de você procurar a carta. Oh meu Deus, que difícil é encontrar a carta na banlist, não é mesmo naquela tabela? Os caras vão... O plano maior é esse. Então, naquele vídeo que eu fiz ontem, que eu falei sobre... Existe um plano? Era quase que um questionamento. Eu já começo a achar de ontem pra hoje que sim, tem. E faz sentido esse plano. Apesar de eu não gostar dele. Mas é basicamente isso, amigos. O que você acha? Eu viajei, eu lombrei, mas é isso. Valeu, falou e até mais.